Pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi! Seja muito bem-vindo ao nosso Seja Bolo bem-vindo. com Fé-cast, o nosso podcast para a gente Isso. ter papos, Esse que é. conversas. O últimos foi monólogo, mas hoje vai ser um diálogo. Se Deus permitir, gente. Se eu não apanhar tanto hoje, quem sabe? Mas eu acho que eu não vou, não. Não. Acho que eu não vou, não. Curte, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Ah, mas a gente quer fazer um pedido para você. Já pega a setinha do lado. Sabe aquela setinha que tá assim, que está escrito compartilhar? Compartilha com quantas pessoas? Umas 7? Eu pensei que você ia me zoar, cara. Eu pensei que você ia falar 3. 3. Você. Eu também não pensou? Deus me libertou do espírito de zombaria. Eu não faço mais bullying. Tá bom. Mas, compartilha aí com umas 3 pessoas que você gosta muito, que eu tenho certeza que vai ajudar demais. E nós estamos indo para o caminho final. Sim. Da nossa temporada, da nossa série O Jesus. Que eu nunca conheci. E foi uma baita de uma caminhada. Você foi uma... Nossa, gente, foi... Eu não sei o que você achou, mas escreve aqui nos comentários pra gente saber. Você conseguiu conhecer o Jesus que você não conhecia? Porque, assim, pra mim, foi incrível. E deixar uma dica aqui de leitura. Leia o livro O Jesus que eu nunca conheci. Eu já ia escrever, mas esse eu tenho. Do Philip Yancey. O Jesus que eu nunca conheci. Maravilhoso. E o nosso episódio de hoje, sim, só para quem está conosco entender, tá? Nós estamos indo numa jornada e hoje nós estamos no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo vai ser crucificado. Uhum. Então nós estamos nesse momento da morte do nosso Salvador. É o momento em que ele já foi julgado, viveu a sua injustiça, caminhou até o Gólgota, foi no caminho auxiliado de maneira obrigatória por Simão Sirineu, que os guardas romanos assim o fizeram. E nós chegamos aqui nesse momento que Jesus está já ali na cruz. Então, pega a sua Bíblia e nós vamos hoje nós vamos em alguns textos, porque Mateus, Marcos, Lucas e João narram esse momento, os 4 evangelistas narram esse momento tão importante e eles vão nos dando takes, porque visões cada um diferentes, diferente, exatamente, do que está acontecendo. Mas o nosso assunto de hoje, dentro desse cenário, é sobre medo. Você tem medo? Meu Deus, aí fica roubando a pergunta da gente. Você tem medo? Você tem medo? Hoje, muito menos. Ah, mas você tinha muito? Tinha. De quê? Eu acho que o maior medo que eu tinha era de perder, por exemplo, o Fernando. Tinha desespero. É mesmo? Sim. Dele morrer. Como assim? Tinha desespero dele morrer. Se ele não me atendesse, sei lá, eu ligasse 2 vezes e não atendesse, eu já tinha feito todo o filme na minha cabeça. Não sou uma pessoa normal, né, gente? Eu acho que ficou claro, né, depois de todos esses episódios. Mas quando você era criança, você tinha medo do quê? Então, eu não lembro. Meu Deus do céu. Ela não lembra. Não lembro. Você lembra do que A Bruna é o tipo de pessoa que quando ela lembra da vida, ela já tem 18 anos. Exato. Acabou. Acabou. Mas depois, juventude, tinha medo do quê? Medo do que eu tinha? Meu Deus do céu. Que pergunta. Medo de ficar sozinha? Medo de ficar sozinha. Tinha medo de ficar sozinha. Mas de ficar sozinha como? Ficar sozinha, de não ter nenhuma companhia, assim. Eu não curtia ficar sozinha. E da onde veio esses medos? Sei lá. Você deve saber mais do que eu, obviamente. Tinha medo, Fer? Eu tinha. E qual? Tinha
O Fernando tinha Nossa, eu tinha um medo bom. Desculpa te cortar, amor. Ah, meu Deus, eu tinha um medo bom. Não é bom medo que eu lembrei. Deus! Não, era um medo ruim, era um medo bem Não, ruim. e aí? Eu tinha muito medo de avião. Eu acho que eu já falei aqui no episódio. Ah, Eu tinha muito medo de é? avião. Eu espremi a mão dele inteirinha pra decolar o avião. E como que você perdeu o medo de avião? Sabe que depois que a Lulu nasceu, eu não sei o que aconteceu. Porque foi antes de eu me converter, mas eu perdi o medo. Eu simplesmente perdi o medo. E é estranho, porque Lulu. deveria ser o contrário, né? Não sei. Porque quando a gente tem filho, a gente fica mais medroso. Porque assim, se eu tinha medo do avião cair Nossa. e viajando com a minha filha ou sem minha filha, eu devia ter mais medo ainda do avião cair, né? E aí depois que eu me converti, aí, que antes eu até ficava um pouquinho. Agora eu já dormi com o avião decolando muito, porque antes o Fernando dormia, antes jamais. Qual medo você tinha, Fer? Você tá com o microfone do Silvio aí. Tô com o microfone. Eu tinha medo do novo. Do novo? Qualquer coisa que pudesse ser nova, eu tinha medo. Por quê? Não sei, alguma insegurança de não ter o controle sobre o novo, aquilo que vai surgir. Então, tudo que era novo, algum tipo de novidade, me dava medo e me dava bloqueio. Eu preferia me manter onde eu estava. Em qualquer situação. De situações simples de, por exemplo, ir na casa de alguém nova, como situações mais, uma mudança de casa, uma mudança de emprego, tudo isso me dava medo. Coitada, ele casou comigo. Que adorava coisas novas. E eu tinha um outro medo, que isso veio, né, desde pequenininho. Eu tinha medo de decepcionar meu pai. Ah, é? Eu tinha medo de decepcionar meu pai. Em tudo que eu fazia. E tanto é que vários fatos na nossa vida, né, amor? A minha preocupação era sempre em como eu vou falar isso pro meu pai. Eu tinha medo de decepcionar ele, de não atender a expectativa que ele tinha sobre mim. Você sabe que... Você já assistiu Pinguim? Não. Mas eu vou dar spoiler. Pinguim. Sabe que o problema do Pinguim na SEG era o medo de decepcionar a mãe dele. Caramba! E o medo de ele não conseguir agradar a mãe fez com que por alguns momentos ele fizesse loucuras em nome disso. Porque na cabeça dele só ele poderia cuidar da sua mãe. E foi toda essa imaginária na mente dele, essa imaginação na mente dele que fez ele se tornar alguém tão mau. O medo, ele aparece nas escrituras exatamente no momento... Que momento? Oh, meu Deus. Não, no momento. Vamos, seminarista. Não, lá em Gênesis, Exato. quando Deus pergunta, Adão, cadê você? Adão, onde estás? Uhum. E o que Adão diz? Estou aqui. Tá Ele estava virando uma escondido, palhaçada, né? né? Ela chutou e falou. Aqui, ó. Nossa. Não, mas ele estava escondido porque ele estava com vergonha de Deus ver ele nu. E ele respondeu, Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. A primeira vez que aparece medo, ele está relacionado ao pecado, ao desapontamento, ao errar o alvo, a descobrir que pela minha força, capacidade e inteligência, eu não consigo. Ao se deparar com a minha limitação. Uhum. Medo. O medo faz isso. E ele é esse descobrimento de que você é limitado. E o medo de qual vai ser a reação, de como vai acontecer. Porque você não tem controle. É o medo. Caramba. E ele vai ganhando os espectros da nossa imaginação. Porque medo do escuro, medo do assombro, medo. É porque
você tá num lugar escuro, conforme você vai alimentando esse medo, o bicho papão vai crescendo ali, né? Medo é o poderoso filme It, a Coisa, De novo esse filme. maravilhosíssimo. É que as crianças vão olhando e por que é It, a Coisa? Que em inglês It é coisa. It, não tem? Uhum. Então, porque a assombração vai assumindo a forma do que cada um tem medo, e o que cada um tem medo é o drama da própria vida. Ou seja, como disse C.S. Lewis, o demônio ele se banqueteia do nosso medo. E ele vem nos assustar, assumindo aquilo que temos medo. Então, e o medo vai desde as coisas mais comuns, Tipo uma lagartixa, uma barata. até as coisas mais Medo grandiosas de perder ou marido, metafísicas, né? Uhum. E o medo sempre está relacionado a você não ter controle. Sempre isso, ele está relacionado a isso. Eu não sei como usar essa palavra, mas, por exemplo, tem um medo bom. Tipo assim, aqui é o que nós podemos chamar de receio, de prudência. Sim. Mas quando ele vai te dominando, ele assume o lugar da sua fé. E se a fé faz você ver o invisível, o medo também faz. Eita. Então o medo, dizia Soren Kierkegaard, é a fé ao contrário. Uhum. O medo tem esse poder. É por isso que também relacionado ao medo tem a ver a timidez. O tímido, que é O medo de se expor. a exposição ou o posicionamento. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de timidez ou um espírito de medo. Ou seja, você não pode se acovardar diante do que te desafia e que expõe a sua limitação, porque o poder que opera em ti agora é muito superior. Sim. Medo. É lógico que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo como condenação. Tá. O medo da condenação. Ou o que o Fernando colocou aqui, o medo do desapontamento. João Calvino, o reformador, diz que ainda que não existisse inferno, para ele já seria um inferno saber que pecou contra o próprio Deus. Porque estar distante de Deus já seria um inferno para ele. Mas o amor perfeito da graça de Deus em mim lança fora o medo. Essa sensação de condenação. Sim. A história em si nos mostra que muitas vezes a igreja usou o medo como uma alternativa para com que as pessoas se permanecessem fiéis. Medo. Atrair as pessoas. Ixi, agora toquei onde ela queria. Lembrou da infância agora. Não, atrair as pessoas mais pelo medo do inferno do que pelo amor de Deus, né? Exato, o medo do inferno, o medo da condenação, o medo, mas o amor perfeito lança fora o medo. Sim. Agora, a cruz de Cristo nos mostra como Jesus venceu os medos que faz parte agora da nossa natureza caída e da realidade desse mundo. Porque o nosso mundo, ele é incerto, ele é incontrolável, ele carrega injustiças, então é muito natural que no mundo como esse a gente tenha medo. Eu não sei o que vai ser a vida depois daqui, então se eu não tenho fé em Cristo e na convicção na sua palavra, o que é depois? Medo. Ou o que Soren Kierkegaard chama de o desespero humano. O meu medo era esse. Porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não tinha a menor Lógico. ideia, então... É o medo. Então,
Eu acho que uma das sensações mais terríveis que eu senti na minha vida foi o dia em que eu quase perdi minha vidinha, Tati, num acidente, porque aquele momento eu senti o pavor de não ter mais quem você ama. E por frações de segundo, eu pensei que a Tati tinha ido embora. É um terror. É um terror. Esse episódio de hoje é muito importante porque só a cruz de Cristo mesmo, só em Jesus aprendemos a vencer e a se livrar dos nossos medos, das nossas fobias. Por exemplo, todos nós, em um certo momento na vida, temos o medo da morte. Quer em relação a nós ou quer em relação aos outros. Porque é incontrolável, é incerto, é inseguro, você não sabe o que vai ser. E Jesus veio para nos livrar da fobia da morte, do medo da morte. Jesus veio também para nos livrar da fobia ou do medo do futuro, de como vai ser. Nos ensinando a descansar no presente, no agora. Jesus também vai nos ensinar a lidar com a fobia do abandono. Medo de ser abandonado, de não ter ninguém, de ficar sozinho. Como lidar com isso? E tudo isso se resolve na cruz de Jesus. Hoje eu não tenho mais pavor, hoje eu não tenho mais medo do escuro. Mas eu me lembro que por muito tempo, quando criança, eu tinha muito medo. Hoje, eu fico desconfortável. E de vez em quando eu tenho aquela sensação de pesadelo ou de desconforto, é muito natural eu acendo a luz. E lógico. No meio da noite, assim, acende a luz do quarto inteiro? Eu acendo a luz. Meu Até Deus, eu me acalmar, aquele pavor, ele passa. Caramba. E aí, no outro dia, eu tenho reclamações na minha conta. Obviamente. Nossa. Diane. Eu ia ficar muito brava. Ai, que é isso? Ai, que raiva você pagou a luz. Ainda bem que a Tati, gente, você olha pra ela... Ah, lógico. Beatifica, santa. Não. Isso. Carinha, gente, vocês não têm noção. Isso. É uma anja. E lógico, ela tava lá na cruz com Jesus morrendo pelo pecado de todos nós. É uma anja, maravilhosa. Vocês não anja, lógico, como anjo, você apareceu na minha vida. Isso, nossa. Já pensou ser acordada no meio da noite com a luz do corpo? Meu Deus do céu. É muito natural. E, às vezes, quando tem aquelas batalhas espirituais que eu já vivi, eu já acordei com o corpo trêmulo. Em batalhas espirituais, e aí, quando eu não queria acender a luz, eu acordava à tarde, para ela me abraçar, para eu poder me acalmar. E eu me lembro, e eu estava em Israel, no Mar da Galileia, quando eu atravessava o Mar da Galileia, e esse dia foi muito doido, porque você já fica meio com medo. Ai, meu Deus. E eu estava no Mar da Galileia, voltamos, e aí eu fui dormir, eu passei a noite, da meia-noite até umas 2 da manhã, orando lá no Mar da Galileia. O hotel estava de frente, estava atrás. Voltei, em Magdala, e aí a hora que eu estou dormindo, eu meio que acordei, mas eu senti alguma coisa entrando por debaixo da porta do apartamento, e veio. E quando ele veio, eu ouvi apenas isso: resista. E veio para cima de mim. E eu não tinha mais movimento nenhum do corpo. E eu só consegui balançar o meu braço, ó. Só tá rindo ali. E eu consegui, e aí, como eu não tinha movimento, eu só tinha movimento com os dedos. E eu
puxei assim ela para ela entender que estava acontecendo alguma coisa. E aí ela achou que eu estava puxando o cabelo dela. E ficou bravo. E aí sabe o que ela fez? Jogou minha mão do lado e voltou a dormir. Que isso? Ai, meu Deus. Foi na hora que eu clamei o Senhor Jesus e soltou. Nossa. E aí eu pedi para ela me abraçar. Ela falou, quem foi? Daí vem a curiosidade. Quem foi? Quem foi? Eu falei, abraça, pelo amor de Deus. E por que eu estou falando isso? Do medo, escuridão e tal? Porque, sabe, você, Jesus Cristo, nosso Salvador, carregando o peso do pecado. E não apenas isso, a Bíblia diz que houve trevas. Rapaz, a gente está gravando aqui, era 4h20, o tempo fechou aqui. Agora imagina, a Bíblia diz que meio-dia, na hora que o sol está raiando, a criatura não suportou ver o Criador. O sol não suportou ver o Filho de Deus. E o sol se esconde. O sol se escondeu. Caramba! E quando o sol se escondeu, tudo escureceu. E no meio daquela nuvem escura, o medo. Mas ali estava a imagem do filho obediente ao Pai. E sabe, é uma frase da maravilhosa herói da fé, Joyce Meyer, que diz que, mesmo com medo, faça, vença. E sabe, eu vejo o medo tentando se apoderar de nosso Senhor e Salvador Jesus como homem. E Ele mesmo diz, Pai, seja feita a tua vontade. Eu estou perturbado por essa hora, mas eu não... O que eu vou dizer? Arranca de mim? Não, eu vou até o fim. E Ele vai nos ensinar na cruz como lidar. E eu quero dizer que o medo, em qualquer nível, estágio, ele é horrível, ele é pavoroso. Mas imagine agora, na cruz, carregando todos os seus pecados dentro de todo o contexto de injustiça. E como Jesus reagiu diante disso? Eu quero que você entenda que às vezes nós temos condições para enfrentar o nosso medo, mas não havia ali condições para enfrentar o medo a não ser a própria fé do Filho de Deus no Pai. Sim. De que ele estava na direção do Pai, na vontade do Pai e na certeza do que aconteceria. Uma vez eu estava escutando sobre essa parte da crucificação e falava que Jesus sentiu todo o peso da fúria de Deus que Deus tinha sobre o nosso pecado nele. Isso. O juízo de Deus. Ele sentiu... Sim, tudo estava nele. A nossa maldição, o nosso pecado, o cálice amargo. Então foi como se tudo estava Deus derramado virasse nele. as costas, o pai virasse as costas para o filho ali e o filho sentisse todo esse peso de... Esse virar as costas é porque não houve uma manifestação. Sim. Porque me abandonaste? A manifestação. O pai precisa, entre aspas, abandonar o filho. Para que o filho cumpra o seu propósito. Porém, Paulo nos diz que o Pai, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse é o mistério da cruz. O Pai o abandona, mas não quer dizer que o Pai não esteja ali. Mas além dessa dor física, ele também sentiu essa outra Ele dor. Ele sente essa sensação de abandono, né? Cadê o Pai? Cadê ele? Sim. Cadê o Pai? Que é o momento onde ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Que é exatamente aqui. Você está em qual livro? Eu estou em Lucas, mas está em Mateus. Acompanhe conosco em Mateus, capítulo de número 27. O versículo de número 46. 27, 46. Que Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, que é o Salmo 22.
Ele ora em aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? Sim. Não é? Só que o texto diz que, no verso de número 50, que ele clamando outra vez, em grande voz, entregou o Espírito. O que ele clama depois disso? O que ele clamou em grande voz? Depois de ter dito isso, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Os romanos estavam achando que ele chamava Elias. Ele não estava chamando Elias. Esse é o desabafo da alma. O Salmo 22, escrito por Davi, é o desabafo de uma alma em desespero, medo. Mas como vence? Lucas 23, versículo 46. E Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não é interessante? E esse é o mistério, ó. Se sente abandonado, com medo, o medo que eu estou dizendo, dentro das incertezas, das inseguranças, do que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, ele foi abandonado pelos discípulos. A gente vai descobrir que só estava ali Maria, as mulheres, a mãe dele, e João, o discípulo. E a escuridão, densas trevas. Cadê o Pai? E Jesus sendo, ao mesmo tempo, 100% homem, mas 100% Deus, ele tinha... Absolutamente homem, absolutamente Deus. Sim, mas ele tinha, sendo Deus, ele sabia o que ia acontecer depois ou ele deixou essa parte... Não, lógico, sim. Lógico que ele sabia, mas não se esqueça que sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, ele não quer, ele não usa ele não se utiliza do poder e o divino. Sendo ele é Deus. Sim. E esse é o mistério. Ele não usa em nenhum momento. E vence como homem. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ele é Deus. Mas não usará a vantagem divina como meio de aliviar o processo. Para ficar mais fácil. De maneira alguma. Ele sofre como homem. Por isso ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas logo em seguida, o texto diz que ele clamou em alta voz: Abba, Pai. Porque veja como a confiança na paternidade de Deus nos livra do medo. Quantas pessoas adultas que carregam medo até hoje pela falta da paternidade? Porque na hora que o medo veio, não teve ninguém para chamar de pai. O que você está aqui? Ela fica fugindo aqui. Eu estou pensando em situações. Fer, traz o Rock de novo que eu vou conversar com o Rock. Estou pensando em situações, calma. Conta então uma delas. Não, você não deixou, não deu nem tempo de eu terminar a minha linha de pensamento. Então, Caramba. Você lembrou de alguma situação quando você era criança? Você estava com medo e quando você viu o pai, aquele alívio. Eu me lembro de quando eu era criança. Nossa, parou. Que eu tinha um medo, depois de ter assistido o filme de arrebatamento e tal. Tinha um filme muito sinistro de arrebatamento. E eu assisti, e eu me lembro que eu tinha até dificuldade de dormir sozinho, eu queria dormir com meus pais, porque eu tinha medo de ele ser arrebatado e eu ficar lá. E aí eu me lembro que um dia eu acordei e eu fui ligar a TV, e teve um fato que aconteceu de acharem um navio no meio do mar e não tinha ninguém. A mesa estava posta, estava tudo organizado, e não tinha ninguém, nenhum tripulante ali. E eu me lembro que eu liguei a TV e estava dando essa notícia de madrugada. Meu Deus. Eu dei um grito. E quando eu vi o meu pai ali, eu falei, ai meu Deus, ele está aqui. Ufa.
E outro momento foi quando eu cheguei em casa. Eu lembro que na época, lembra que as carnes tinham carimbo? Você pegou essa época? Com certeza ele é mais velho que você. Não. Hein? Só eu peguei no interior. Lembro. Eu lembro, você lembra, Gigiane? Que bom, Gigiane. Eu não lembro. Que as carnes tinham carimbo. Eu peguei essa época, pelo menos no interior. E aí, só que eu tinha aquele negócio da imagem da besta, da marca da besta, que tudo ia ter carimbo. E eu cheguei em casa e eu vi a roupa da minha mãe no chão da sala e a carne com carimbo. Eu falei, minha mãe foi pro céu, já começou a marca da besta. E eu caí no chão, minha mãe chegou, o que aconteceu, menino? Você tá gritando? Cara, mas eu tô explicando isso. Por que você tá rindo? Os medos dele são muito diferenciados. Eu sou autista, não esqueça. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala o abandono, mas Jesus vence isso na certeza de que ele está sendo obediente ao Pai e de que o Pai não o abandonou. E que o Pai está ali para receber nos braços o Filho obediente. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe, o medo só pode ser vencido nos passos daquele que decide confiar que no fim do vale de sombra da morte tem os braços estendidos do Pai que diz: ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. E eu vou te confortar e te consolar. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego essa decisão de entregar. E lembre-se que isso é poderoso, porque Jesus disse que ele ia ressuscitar. Sim. Mas ele não deu nenhuma ordem para o discípulo organizar como seria seu sepultamento e a sua ressurreição. Ele não falou para nenhum deles, né? Faz isso porque com o meu corpo, isso me coloca aqui. Me... era a certeza que ele carregava no Pai. E esse medo de estar aí depois que eu fizer, como vai ser? Como vai acontecer? Mas ele vence isso confiando no Pai a ponto de descansar. Porque o texto diz assim, e Lucas usa essa linguagem de maneira tão poética e extraordinária. Expirou. O que eu tinha que fazer, eu fiz. O que eu tinha que vencer, eu venci. Essa confiança que me livra da fobia da morte. Que me dá certeza de que eu não preciso ter medo do futuro. Do que será e de como vai ser. E que eu acho que essa é uma da nossa caminhada de fé, é das partes mais difíceis, né? Você realmente entregar na mão de Deus. Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu te entrego tudo, mas de fato entregar esse controle e larga a mão, não. Deus vai fazer, Deus vai prover, então, Senhor, o controle está na sua mão. Acho que essa é a parte mais difícil da nossa caminhada de fé, né? Exatamente. É a parte mais difícil da nossa caminhada de fé e não tem como. Vencer o medo tem a ver com essa atitude de entrega, de confiança. É como alguém que não sabe nadar. Tati tem um sonho de saber nadar, porque a Tati tem medo de piscina, de água. Não tem como você aprender a nadar fora da água. Não tem como mesmo. Você se joga ou você continua com Ou medo? você se joga e confia no instrutor e confia nos braços, de se entregar nos braços do instrutor. E eu gosto disso, porque assim, tem uma história na Bíblia que é a história de Mefibosete, lembra?
Eu lembro do nome, calma. A minha memória não é tão boa quanto a dele, tá, gente? Quem é Mefibosete? Então, é isso que eu tô tentando lembrar. É o menino que era filho de Jonatas, neto de Saul, O que rei de era Israel, paralítico? e que ficou coxo de ambos os pés, porque a babá, quando ele tinha 5 anos, Deixa ele na cair. tentativa de carregar ele, derrubou ele. Sim, E ele ficou paralítico, né? paralítico. Mas anos e anos e anos depois, Davi vai pedir para Ziba trazer Mefibosete. E ele não consegue andar. Então alguém tem que carregar ele de novo. Sim. E como é você deixar ser carregado Quando se você sofreu carrega o trauma? né? Exato. De que quando alguém te carregou, essa pessoa deixou você cair e você ficou daquele jeito. Então, o convite nesse podcast é você olhar para a cruz de Jesus e eu sei que você pode estar com medo porque Pedro te negou, Judas te traiu, outros foram Todo mundo injustos te com abandonou. você, todos te abandonaram e por algum momento até você sente que Deus te abandonou. Mas tome uma atitude de fé agora, de no meio dessa nuvem escura acreditar que o Pai está aí. E dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E esse movimento que a gente faz é o que Deus espera da gente e muda tudo, né? Que eu lembro há pouquíssimo tempo atrás, eu tava numa situação assim de desespero de alma, de ter conversado com o Fê, Pouquíssimo, foi Gente. assim, ontem. Não, tem mais. E a gente fez um atendimento pastoral com o pastor Lucas. A gente não, basicamente eu, né, gente? Porque a pessoa problemática da situação que sou. E ele falou exatamente isso pra mim. Só para dizer que eu não vou fazer atendimento pastoral para ninguém, não. Chega. Vai, e aí? Absurdo, mas pra mim. Vai. E ele e você falar exatamente isso. O que tá faltando você entregar? Eu lembro exatamente disso. Você olhou pra mim e falou assim, Bruno, o que tá faltando você entregar? Deus tá te pedindo isso. Você falou que entregou tudo, mas tem alguma coisa que tá faltando. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E veja, existem coisas que não competem a mim. Sim. Não dá. Não tem como a gente não tem Não. capacidade Não. de fazer. Não tem como. Não. E assim, eu gosto muito de um louvor antigo, que é as palavras de Jesus. Quando Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, que a ansiedade é uma expressão de medo. A incerteza do que vai ser. E Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai para as aves do céu. E eu acredito que o que fortalece ainda mais o medo é exatamente hoje a informação que a gente tem para, de alguma forma, tentar prever o que vai ser. A meteorologia, na tentativa da gente tentar controlar, porque a gente não quer ser pego de surpresa. A economia, né? E a gente vai a gente vai cada vez mais nos distanciando também da natureza. E Jesus diz, ó, para você que está cheio de medo, de ansiedade, olhe para os passarinhos. Olha para os passarinhos. Quem dá alimento para eles, né? Você sai por aí alimentando passarinho, você sai por aí jogando milho para pombo, você sai por aí regando árvore. Tem gente que faz, mas não. Essa certeza de que se Deus cuida bem das árvores, Ele cuidará de mim. O problema é que hoje em dia Deus cuida bem das aves. A gente perdeu o contato de ave, dos pássaros. E você não vê entre os animais nenhum questionamento sobre a bondade de Deus. Não é? Se até os pássaros te louvam. Todos te louvam. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Sabe? Deus não tem problema com os nossos medos.
problema dele é nós não darmos um passo de confiança nele. Mas tratamos aqui o medo da morte, né? O medo, a ansiedade. Sim. Que vai ser. Mas nesse cenário existe um outro medo, que é do que vai ser comigo quando você enfrenta a dor de perder alguém. O que vai ser de quem ficou. Exato. E em João capítulo 19, Sim. Verso 26. Versículo de número 26, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, a mãe de Jesus está vendo tudo aquilo acontecer. E outra, veja, porque Lucas vai dizer que todas as vezes na infância de Jesus, que alguém falava do que iria acontecer com ele, da morte dele, na infância, a Bíblia diz assim, e Maria guardava todas essas coisas no coração. E aquilo que Jó disse, né? Aquilo que me sobreveio aconteceu. O que eu tinha medo aconteceu. Aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo me aconteceu. Então, o pavor, o medo de Maria, esse negócio de espada, de cruz, aconteceu na frente dela. E agora? Como que eu vou ficar? E ele vai embora, e como que eu fico? E ela tinha outros filhos, né? Tinha. Mas alguém especificamente tinha que assumir aquele papel. O papel que Jesus tinha. O papel do filho primogênito. E Jesus diz para ela, porque João, o discípulo amado, está do lado dela. E Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que da hora em diante o discípulo tomou Maria para a sua casa e cuidou dela como sua mãe. É por isso que João não escreveu tantas... Até um certo momento o João está cuidando de Maria. E assim, é muito interessante isso, porque quando você aprende a lidar com os seus medos, você é capaz de não se perder no meio das suas circunstâncias e de organizar as suas circunstâncias. Porque veja, Jesus está tão convicto de quem ele é e do que ele está fazendo, que nesse momento ele consegue dar ordens e definir destinos. Maria, eis aí o teu filho. Eu acabei de assistir um documentário e ler um livro sobre a vida de Winston Churchill. E lógico que Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, ele é o único que se levanta na Europa contra o Terceiro Reich, o Hitler, Adolf Hitler. Lógico que em alguns momentos o Winston Churchill disse que estava com medo, mas ele tinha que conduzir a nação naquele momento, a ponto de definir destinos, de, mesmo com medo, chamar o povo para a batalha. E a frase do Churchill era nunca, nunca, nunca desistam. Quer dizer que ele não estava com medo? Com certeza estava. Quer dizer que tinha que enfrentar. E algumas vezes os nossos medos, Bruna, faz a gente perder a oportunidade de definir destinos. É o medo do que vai acontecer com os nossos filhos, de não prepará-los para a vida. De proteger ali, né? É o medo de perder quem amamos, que faz com que o casamento se torne mais pesado. É a insegurança do que pode acontecer que me faz impedir de viver a vida. Normalmente, esse exemplo do casamento é muito legal a gente dar, né? Porque tem ou mulheres ou homens que são tão inseguros, né? Que o cônjuge pode fazer algo errado, que pode trair, que pode abandonar, que pode ir embora, que faz do casamento uma prisão. E ninguém aguenta viver numa prisão. E aí aquele medo que a pessoa sentia, que ela achou que ela estava protegendo o casamento dela, que é o que faz o casamento acabar, né? Um medo.
Eu tratei com a Tati, um casal, uma vez, exatamente isso, que o cara decidiu, infelizmente, acabar com aquele relacionamento porque ele não aguentava mais ser tratado como um filho da sua própria esposa que o protegia. Não, o aprisionava. E quando os amigos vieram abrindo a mente dele, mas não no sentido positivo, deu a ele a sensação de liberdade, a ponto dele destruir o casamento dele, também não se encontrar. Porque às vezes o medo e o aprisionamento que eu estou vivendo faz eu me esquecer do que está em volta, mas o Senhor Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E eu acredito que é nesse momento que Maria é tomada de confiança. Sabe por quê? Ele está definindo destino para mim. E eu acho que isso é poderoso, porque quando você está tomado de confiança, isso pega os seus medos, fica visível, porque fica muito claro que você está tão certo do que está vivendo e fazendo, e rompe as barreiras do medo, que você é capaz de conduzir as pessoas naquele caminho de escuridão. E ele conduziu e falou para o João: eis aí a tua mãe. E eu acho interessante porque o que era morte, Jesus usou para fazer daquele momento um útero. E ele fez um filho nascer e uma mulher se tornar mãe novamente. Caramba. Naquele momento. Então, naquele exato momento, Maria se tornou mãe mais uma vez de João. E João se tornou filho para cuidar de Maria. Sabe o que eu acho interessante, Bruno? No próximo episódio a gente vai continuar para ir para o final, mas eu quero que a gente termine aqui em João, porque assim, João cuidou de Maria. Sim. Anos e anos e anos e anos depois, João tem 90 anos. E lá no Apocalipse, João está na ilha chamada Patmos como prisioneiro exilado, sozinho. Todos os companheiros de João morreram. De formas terríveis, né? Todos. João está sozinho. Mas se você cuidou de pessoas para Jesus, então João diz que era um domingo, quando alguém desceu naquela ilha para cuidar dele. E esse alguém não tinha a imagem torturada, sangrenta, sacrificada, sofrida e afligida. Ele não tinha mais a coroa de espinho, ele não tinha mais o rosto empoeirado e surrado. Agora o rosto é resplandecente como o sol. Seu cabelo é branco como a neve. Sua roupa de linho puro e resplandecente. Na sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Na sua mão direita tem 7 estrelas. Ele anda em meio de 7 castiçais de ouro. Os seus pés são como reluzentes, como um latão que acabou de sair de uma fornalha. E eu olhei para ele, disse João, e eu caí aos seus pés. E ele colocou as mãos em mim e disse: não tenha medo. Eu estive morto, mas estou vivo. João, não tenha medo. Você não ficou comigo na cruz? Eu estou com você em Patmos. E essa é a certeza que nos ajuda a vencer o medo. Não tenha medo. A palavra que vem da boca de Jesus. Você que está conosco, sabe, eu tenho medo, já compartilhei a Bruna, a Tati,
você. Mas hoje você tem um convite. O convite de falar as palavras de Jesus para Jesus e dizer para Ele: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. De dizer ao Senhor Deus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu confio em Ti, entrego em Ti. Eu não deixei de ter medo, mas eu vou vencer o meu medo através da fé. E eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador na minha vida. Escreve nos comentários: eu quero Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. Nós vamos orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que conhece os nossos medos, mas em Ti nós nos refugiamos. Tu és o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. E pelo que não teremos medo. Pai, cada pessoa que está confessando a Ti agora, Espírito Santo, e dizendo: seja Senhor da minha vida, seja livre e liberta de todo medo. No nome de Jesus é a minha oração. Amém. Amém? Amém. É isso. Que isso? Você está aqui ainda? Eu tô. Eu tô. Ai, que você se apaixone por esse Jesus que a gente é apaixonado também. A gente se vê no próximo episódio. Deus Amém. abençoe. Tchau. O rock